A inovação precisa sair do discurso e entrar na rotina das decisões estratégicas. Mas você sabe o que significa essa inovação e como ela se encaixa no cotidiano? O Estúdio IDS Brasil recebe o especialista em tecnologia e transformação digital e fundador da BC Partners, Renzo Colnago, para falar sobre inovação, sua descentralização dos polos e os caminhos para aproximar os jovens capixabas das oportunidades na nova economia. Eu sou Eric Oaks e esse é o ES Brasil Entrevista. Primeiramente, Renzo, bem-vindo aos estúdios da ES Brasil. Muito obrigado, Eric. Prazer estar aqui, acompanho o ES Brasil há um bom tempo. Sempre conteúdo de muita qualidade aqui do nosso estado, também conteúdo nacional. E para mim estar aqui é uma honra e um marco aqui nas minhas andanças sobre tecnologia e inovação. Bacana, então vamos falar sobre o assunto e vamos à primeira pergunta. Na sua visão, o que ainda falta para o Brasil, especialmente o Espírito Santo, transformar a inovação em crescimento econômico consistente? Perfeito. Olha, essa é uma pergunta, de certa forma, que nos traz uma reflexão profunda, né, sobre o papel da inovação na economia. Acho que a inovação, ela, às vezes, acontece de forma invisível, né? Por vezes a gente vê iniciativas acontecendo em empresas e até empreendedores que trazem a inovação para o tabuleiro, mas às vezes a gente só vê o produto dela, né? A gente só vê o resultado. Sem dúvida, acho que a abertura das empresas e vamos dizer assim, das pessoas que têm as canetas, né, para a temática da inovação e para o pensar diferente, especialmente num mundo complexo como o de hoje, já é uma coisa muito importante, né? E certamente a gente tem esse desafio, né, da inovação como um vetor de geração de PIB, né? Então, e para isso se tornar um crescimento consistente o tempo inteiro, tem que ter mais oportunidades, mais abertura mesmo das empresas para isso aí, um diálogo maior. Perfeito. Quando a gente fala de inovação, né, resultados na inovação, a gente fala muito sobre ambiência, né, que é a conexão entre esses atores, né? É quando a gente começa a ver a academia andando junto com as empresas, andando junto com os empreendedores, o governo, de certa forma, o governo de uma maneira geral, né, quando a gente fala governo, é o setor público de uma maneira toda, né, tendo as iniciativas de fomento e apoio, né, quando a gente começa a ver uma sinergia entre esses atores, a coisa tende a acontecer, né? E eu também sou um adepto da visão de que a economia criativa e a criatividade é muito importante para a inovação, né? Então, quando você começa a ver arte, moda, cultura andando junto, isso gera uma ambiência que fica favorável ao nascimento de ideias inovadoras, vamos assim dizer. Bacana, então essa cadeia forma corrente. Você falou até mesmo do setor público, como é que ele pode acelerar essa criação de ambientes inovadores sem esbarrar naquela burocracia tradicional? Perfeito. Acho que na última década a gente viu muitas iniciativas acontecerem em prol dessa agenda. Desde, vamos dizer assim, questões mais diretas como fundos de fomento à inovação, programas públicos, né? Acho que um primeiro que eu me recordo aqui, que foi um programa muito bacana do governo federal, que foi o Startup Brasil. Diversas outras iniciativas surgiram. Aqui no nosso estado a gente tem bons exemplos, né, de iniciativas do governo do estado, com apoio da FAPES, né, com as chamadas, tanto para quem tem uma ideia em estágio mais inicial, com recursos menores e programas de mais capacitação, ou empresas que precisam de mais recurso para dar aquela escala maior ao negócio. E eu acho que um destaque também que a gente tem que fazer, um recorte importante, é o nosso fundo soberano, né? Nós somos o único fundo soberano aí, público aqui que a gente tem, né, fundo soberano de fato, e já tem bastante, já vê bastante ação, aí, bastante agenda boa acontecendo a partir do que foi promovido com esse fundo, né? Todo esse momento aumentou o número de hubs aqui também, não foi isso nesses últimos anos? É nesse ponto que a gente chega. Perfeito. Assim, os hubs, eles são, para quem está nos ouvindo aqui, né, os hubs são espaços de colaboração e conexão entre empreendedores, empresas, academia, né? Coworks, de certa forma, podem ser hubs podem ser coworks, né? Acho que a pejotização é um fenômeno também interessante, porque pessoas conseguem empreender de forma facilitada. É diferente de você abrir uma empresa 20 anos atrás. Hoje você tem mais facilidade nisso, então você precisa também de um espaço para se conectar, fazer network e também trabalhar propriamente, assim, o trabalho laboral ali mesmo, né, de sentar, ter um ambiente ali propício a isso. E naturalmente essas conexões acontecem, né? E também a gente viu que tiveram algumas iniciativas, inclusive de fomento, né, para os hubs, para ajudar na estruturação e dar visibilidade às iniciativas, né?
E a gente tem casos bacanas de hubs já aqui no Espírito Santo, destacando o Base 27, o hub da FUCAP, indo para o interior a gente tem o Bússola Hub em São Mateus, a gente teve uma iniciativa também em Colatina, então assim, a gente vê que esse é um formato que tem, um formato adequado, vamos dizer assim, à arquitetura de sociedade que a gente tem hoje, né? Bacana você falar de interior, que aí a próxima até pergunta está ligada a isso. O que falta para os polos de inovação se tornarem centros economicamente autossustentáveis, mas fora da capital? Perfeito. Acho que a conexão da agenda de inovação e transformação das grandes empresas com essas iniciativas, com essas estruturas, pode dar um caldo interessante, né? A inovação, ela, de certa forma, para acontecer de forma estruturada dentro de grandes companhias, ela exige tempo e recurso. E quando você consegue se conectar com um ator externo que já está fazendo isso por propósito ou por visão, você consegue às vezes ter até uma justificativa financeira, né? De, ora, talvez eu desenvolver inovação internamente aqui na minha companhia vai me custar 10. Talvez se eu patrocinar essa iniciativa externa aqui, que vai me gerar resultados semelhantes, vai custar 8, né? Então, acho que tem uma oportunidade dessa conexão acontecer entre grandes companhias e hubs, e também os atores regionais ali, públicos, também, de certa forma, gerar e promover ações de fomento a isso, né? Bacana você falar da questão do tempo, que é muito importante. Muita gente não consegue ver que isso demanda tempo. Todo mundo acha que a inovação acontece no estalar de dedos. Perfeito. Assim, né? Se a gente pegar, a gente pode falar é bacana do Espírito Santo que a gente já pode falar de grandes exemplos de empresas que chegaram lá, né? Chegaram lá, né? De gerar resultado, né? Podemos falar do PicPay, podemos falar da Wine. Se a gente for bater um papo com os fundadores da PicPay, a gente vai ver que teve um período inicial ali, que é o que a gente chama de Vale da Morte das startups, né? Que no começo tem aquela alegria, aquele entusiasmo de vou mudar o mundo. Depois você começa a ver que você tem um desafio de adquirir clientes, de adoção, porque geralmente inovação você está trazendo um paradigma novo. E depois, quando você passa esse Vale da Morte, você começa a entender o seguinte: opa, cheguei no meu fit, estou começando a fazer uma coisa que as pessoas estão compreendendo, e aí você começa a ver a escala, né? Que é quando as empresas começam a crescer em múltiplos diferentes das empresas tradicionais. Que na sua experiência aí com a BC Partners, como você enxerga o papel dessas consultorias especializadas na construção desses ambientes de inovação em empresas tradicionais? Perfeito. Eu acho que as empresas e os consultores eles têm um papel, de certa forma, de ser um agente de entrega, né, de entrega de soluções, entrega de capacitação, mas também eles são, de certa forma, evangelizadores, né? Existe um propósito por trás, não só a entrega da consultoria em si, né? Via de regra, a gente vê que as consultorias que trabalham com inovação, com desenvolvimento de modelos de negócio inovadores, elas têm um propósito ali de ter um ambiente mais rico e criativo, né? Mais rico, que eu falo, é mais rico na pluralidade. Eu brinco que, talvez há 15 anos atrás, uma pessoa sentada em um café da cidade com o notebook aberto não seria enxergada da mesma forma como é hoje, né? Hoje é muito tranquilo você entender que uma pessoa pode estar sentada com um notebook ou com seus sócios num café e trabalhando em uma ideia ou em negócio milionário, né? Acho que a pandemia mesmo, querendo ou não, ela trouxe aí a cultura do trabalho remoto. Existe uma discussão grande aí sobre essa questão, essa cultura do trabalho remoto, híbrido ou presencial, não quero entrar nessa seara, mas assim, eu acho que a ambiência é uma coisa importante e essas empresas acabam tendo um pouco desse papel, né? E como é que o Espírito Santo pode unir vocações tradicionais, como aí o setor de petróleo, gás, energia, com novas economias digitais e verdes? O que a inovação ajuda? Perfeito. Olha, eu acho que tem uma grande oportunidade aí, né? A gente tem um estado que tem uma economia bem diversa, né? A gente tem café, tem granito, tem turismo, tem indústrias mais tradicionais como mineração e celulose. Eu acho que assim, a indústria criativa ela tem um papel aí de ser um provocador de opções alternativas e inventos nessa seara, né? Então a gente pode falar de artistas desenvolvendo peças a partir de granito. A gente tem visto aí algumas empresas aqui do Espírito Santo que já fabricam pratos, já fabricam supply, insumos aí para o ambiente, para além simplesmente do revestimento em si. A gente vê aí o café especial, né? Assim, de ver um movimento muito forte aí trazer conteúdo e criatividade para os cafés, né? A gente tem visto aí mais arte nos cafés, embalagens chamativas e também um trabalho muito forte aí de desenvolvimento da cadeia para fazer o café especial cada vez um produto melhor. E aí quando você faz o café especial um produto melhor, ele ganha preço.
né? Então você fala aí de uma saca que sai da lógica da commodity, vai para a lógica de bater múltiplos diferentes, né? Então isso no final do dia é PIB, né? Porque é mais dinheiro entrando na economia. Sim. E eu acho que tem muita oportunidade para essa fusão, seja para promover o produto, seja para fazer uma comunicação mais inovadora. E quando eu falo fazer uma comunicadora, não é só formato, mas também plataforma, né? A gente começa a ver aí, talvez, surgimento de influenciadores setoriais, com essa arquitetura de comunicação que a gente tem hoje, muito baseado no digital. Mas também eu acho que existe uma oportunidade aí de trazer essa visão para dentro dessas companhias, né? Que é o que a gente tem visto acontecer de fato, né? E aí comunicar de uma forma diferente, né? Que é até legal esse ponto que você traz da questão dos novos produtos, da questão do digital, que muita gente acredita que a inovação está só no digital, né? E não é isso. Perfeito. Inclusive eu faço um recorte disso, né? Que eu sou um profissional de tecnologia, que sou um entusiasta da inovação, eu gosto da inovação, muito trabalhando em projetos de inovação com viés digital, né? Falando de automação, falando de mais eficiência, falando aí agora da inteligência artificial nos processos. Mas quando a gente vai conversar abertamente sobre inovação, é muito importante trazer o recorte, que a inovação, ela é uma inovação, tem que ser vista de diversos recortes, né? Quando a gente fala em inovação na Vale, eu não falo só de inovação do minério chegar aqui de forma mais eficiente, né? Eu falo também até de entender qual que é o outro mineral que eu posso explorar para trazer soluções mais inteligentes para a sociedade, né? A mesma forma a Suzano, né? A Suzano, outro dia eu vi que eles estão lançando um papel que ele é mais indicado para leitura, ele tem um contraste ali, se eu não me engano, inclusive tem um projeto que a gente está embrionando aqui na S Brasil, que a gente tem que trazer a Suzano justamente para falar dessa iniciativa, né? Mas acho que a inovação ela se encaixa justamente no negócio em fazer uma provocação de quem disse que tem que ser desse jeito, né? Assim, será que eu não consigo fazer de um jeito diferente e sobrando mais recurso no meu bolso, né? Eu falo recurso porque não é só dinheiro, né? Às vezes você pode ter mais qualidade de vida, você pode ter mais facilidade, e acho que a inovação é um pouco sobre isso, né? Em outro ponto, buscando o que você falou aqui um pouco antes, essa questão da popularização aqui, de já ter até hubs no interior, essa movimentação toda no estado não ficar só na capital também, que é a próxima pergunta que está ligada. Como é que você acredita que a inovação ela pode ser uma via para reduzir essas desigualdades regionais? Até gerando mais empregos e a gente tentar também, como é que fala? Segurar esses talentos, que muitos vão embora, né? Perfeito, perfeito. Olha, nas minhas andanças do Espírito Santo, eu sou um entusiasta do Espírito Santo, eu escolhi esse estado para viver. A gente tem, aqui não é a entrevista de turismo, mas o nosso estado tem uma qualidade de vida que causa inveja a muitos brasileiros, né? Inveja boa. Mas pelas andanças, a gente vê núcleo de excelência em Venda Nova, né? Assim, o IFES de Venda Nova é uma potência. Quando a gente vai para o interior também, a gente vê, por exemplo, a Frete Rápido, que é uma startup de logística, que não é mais uma startup, já é uma empresa consolidada, que é uma das principais plataformas de logística para integração de canais do Brasil, assim, lá de Baixo Mandu, né? Quando a gente vai olhando assim, o Espírito Santo, você vê que essa agenda se interconecta. Certamente a internet é o grande catalisador disso, não só pela facilidade de comunicação, mas também pelo acesso à informação e também conteúdo. Mas assim, eu acho que a gente tem muita oportunidade na regionalização, porque a gente tem no Espírito Santo núcleos de excelência que, se conectando, vão gerar cada vez mais valor para o nosso estado. E como é que a gente consegue gerar o interesse desse jovem capixaba para que se interesse nessa nova economia, que fique por aqui para a gente não perder esses caras? Perfeito. Eu acho que turismo e cultura tem um papel importante para ser essa retenção do jovem, né? A gente já tem visto o movimento de jovem sair e jovem voltar. Da mesma forma que antigamente o jovem saía do interior para vir estudar na capital, a gente tem visto o jovem capixaba que sai do Espírito Santo, vai estudar fora e retorna, porque aqui a gente tem um mar de oportunidades. Oportunidades de um estado organizado, de um estado que tem as contas em dia, de um estado que está sempre nas cabeças dos rankings aí de competitividade. Então eu acho que quando o jovem ele fica um pouquinho mais maduro, né, e ele vê que o jogo fora daqui é um pouco mais complexo, ele vê que aqui ele voltando ele pode ter mais resultado no suor que ele dedica aí na atividade laboral. Então assim, eu sempre faço um convite a estar conectado com o Espírito Santo, né? Porque aqui a gente vai da praia para a montanha em 20 minutos, 30 minutos, né? Então acho que isso, quando o jovem deixa de ser um pouquinho mais jovem, quando ele é jovem há mais tempo, ele começa a fazer essa reflexão, né? Até mesmo a questão das oportunidades, se for da grande abertura aí também de editais para tudo que ele pode apostar aqui mesmo, sem precisar sair de casa, né? Perfeito. Os editais e assim, as nossas academias são núcleos de excelência também, né? Nós temos aí
Pô, FUCAP, IFES, UFES, UCL, temos muita, a UVV também tem multivis. A gente percebe que a gente vai ter bastante tempo aqui para falar do que a gente tem de oportunidade e de entregas de qualidade. Então, assim, diferente de talvez décadas atrás, o Espírito Santo hoje não é mais um lugar isolado. O Espírito Santo está conectado com o mundo, né? E se você tivesse que indicar um próximo passo concreto aí para acelerar a inovação e desenvolvimento econômico do Espírito Santo, qual seria? Perfeito. Bom, eu participei informalmente ou formalmente de algumas iniciativas de fomento à inovação, né? Em todas elas eu percebo que um grande desafio que a gente tem é a comunicação, é visibilidade do que tem sido feito. Quando a gente fala dos picos, né? Picos eu chamo assim, uma Wine, uma PicPay, né? Assim, são picos, eles saíram da média, são os outliers, né? Saíram da média. Eles naturalmente puxam todo um ecossistema que a gente tem aqui, né? Mas assim, quando a gente fala do PicPay, a gente precisa falar também do que foi a Tec Vitória, do que é a Tec Vitória. Quando a gente fala da Wine, a gente tem que falar do que foi o desafio da Wine de botar de pé uma operação aérea com caixas de madeira, que era até então a regulação da ANAC para transporte de bebidas alcoólicas, né? E a criação da Wine Box e a operação da Wine em outro estado que tinha uma maior competitividade por conta de benefícios fiscais e que agora no Espírito Santo, agora não, né? Passou a ter também no Espírito Santo e a gente precisa de dar luz a essas questões. Então, assim, acho que comunicação e publicidade desses atores é importante porque você estimula a conexão com outros que estão talvez com uma ideia e talvez facilite a abertura de conexões, né, entre essas pessoas. E aí eu já vou puxar o gancho aqui para fazer um pouquinho de jabá, né, para a gente falar de um projeto que está nascendo aqui, inclusive com a S Brasil, que é justamente para a gente trazer essas figuras, essas pessoas que estão aí no fronte de batalha da inovação, para uma boa prosa, um bom bate-papo, para a gente conversar sobre as iniciativas e o que tem de oportunidade aqui no nosso estado, né? A gente vai falar mais detalhes desse projeto em breve aqui na S Brasil mesmo, e aí eu não vou adiantar muito, porque senão o Eric vai puxar minha orelha. Não, mas agora eu fiquei até curioso num ponto. Eu queria que você desse um spoiler pro pessoal, pelo menos aí, de como vai se chamar, pelo menos, o que tá composto nisso aí? Boa. Bom, a gente uma construção de muitos cafés, né? E alguns bons almoços, surgiu um projeto chamado Café com Muqueca, né? E aí a gente fala, pô, mas café com muqueca, né? Assim, bom, muqueca e café são marcas do Espírito Santo, né? A gente tem o melhor café do mundo e algumas vezes saiu aqui do Espírito Santo, né? Nas premiações. E a muqueca é a capixaba, né? Porque o resto é peixada. E eu, pelo menos, nunca comi uma muqueca sozinho. Muqueca é um negócio que a gente reúne em torno de uma mesa, em dois ou em grupo, e geralmente um bom papo, né? E para selar a muqueca também, o bom papo, o café. E o café também é um convite às reuniões, né? Geralmente você vai convidar alguém e fala, vamos tomar um café, vamos botar o papo. E daí surgiu essa fusão do café com muqueca, que são dois itens que nem sempre a gente fala em conjunto, mas estão sempre juntos, né? E daí vai surgir aí o nosso podcast, que vai vir com algumas outras iniciativas, né? A gente está fazendo um trabalho também a partir desse podcast de mapeamento, né, de entendimento do ecossistema, que vai puxar algumas outras publicações nesse universo de tecnologia e inovação aqui no Espírito Santo. Então agora você vai se jogar na comunicação para fazer essa liga toda para acelerar a inovação do Espírito Santo. Olha, isso aí é uma provocação importante, viu, Eric? A gente vai se ambientando nesse mundo, né? Acho que comunicar é uma atividade natural do ser humano, né? Sim. Mas com pessoas como você, a gente vai aprendendo bastante sobre como dar esses passos para trazer aí a boa prosa e dar publicidade a essa prosa, porque a partir dela a gente vai gerando outras boas conversas e nascem outros projetos, né? Tá certo. Só para finalizar então, eu sei que você citou alguns casos aqui, mas eu queria que você me citasse 2 casinhos de inovação que estão acontecendo agora, que vale a gente ficar de olho. Boa. Olha, tem uma empresa capixaba que eu tô de olho, que chama Futuraí. Acho que a inovação e a inteligência artificial é uma agenda da vez, né? Assim, a gente está vivendo, há especialistas que falam que é o mesmo, é comparável ao surgimento da internet. Então, uma empresa capixaba, com empreendedores capixabas, né? Que eles estão com um trabalho muito bacana. E eu também destacaria uma que eu já falei, que é a Frete Rápido, né? Especialmente pelo que ele já gerou de resultado e de onde ele veio, né? Assim, veio lá de Baixo do Guandu, as pessoas não esperam isso, mas é uma região também que tem academia por perto, então assim, são 2 exemplos aí que eu sempre fico de olho. Tem uma outra empresa que tem um capixaba que é sócio fundador, que é a Traction,
que é uma empresa também que já está em mercados, já está com posição nos Estados Unidos, já está com posição no México. Ela não é capixaba, ela é uma empresa, se eu não me engano, paulista, de origem, né? Mas um dos sócios também é um capixaba. Tem um DNA. Tem o DNA, isso aí. Se chamar para muqueca, se chamar para almoçar, provavelmente vai saber o que é chamar para muqueca. Tá certo. Beleza? Renzo, obrigado pelo tempo para falar aqui com a gente nesse Brasil. Boa, eu que agradeço assim, a oportunidade. Acompanho a S Brasil desde, acho que foi o meu último estágio, que teve uma vez aí uma história aqui, prosa, a gente gosta de conversar, né? Eu lembro que me pediram para fazer um estudo, estava na faculdade ainda, né? Sobre o Espírito Santo, um trabalho lá de atividade portuária. E eu caí na S Brasil e foi dali que foi o meu primeiro contato e depois fui entender que era um conteúdo jornalístico e não era um conteúdo estatístico, né? Mas a densidade de informação era tão grande que eu já me conectei com a S Brasil nessa época. Tá vendo? A comunicação já estava ali, agora segue. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. E se você busca mais informações sobre inovação e economia capixaba, você pode acompanhar as nossas redes sociais aqui da S Brasil, além do nosso portal sbrasil.com.br. E a gente fica por aqui e aguarda você numa próxima entrevista. Até lá!